Boa noite a todos. O bate-papo hoje é sobre um dos livros de Kardec. Vamos só relembrar rapidinho as obras desse irmão maior, né? O Livro dos Espíritos, 1857. O que é o Espiritismo, 1859. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. É desse que nós vamos conversar um pouquinho. A Gênese, 1868. E, por último, Obras Póstumas, 1890. O Céu e o Inferno, 150 anos depois. Ele foi posto, há 150 anos para nós, e nós vamos tentar ver o que nós entendemos até agora e o que nós podemos tirar deles, das lições que estão nesse livro fantástico e que, para mim, é a obra menos conhecida de Kardec. Lá abre assim: a justiça divina, segundo o Espiritismo, é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esses são 2 exemplos de capas que tem por aí, mas tem até outras editoras que lançaram outros. Então vamos discorrer rapidinho sobre o índice dele e depois vamos entrar no assunto que a gente quer abordar. Na primeira parte, que é a parte doutrinária, ele trata do porvir e o nada, que seria isso para nós, temor da morte. Algum de nós teme a morte? O céu, o inferno, purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, com asa, sem asa, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, da proibição de invocar os mortos. Aí nós passamos para a segunda parte, que são os exemplos que Kardec anotou, ditado por alguns espíritos que, em situações diversas, o passamento, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e as expiações terrestres. Porque sofremos, Então, tudo isso na visão das religiões tradicionais, a gente vê aí para fora mais ou menos assim. Criou-se o espírito, aí nasceu, veio ter na Terra, uma vida de relação com outros espíritos, morre o corpo físico, aí nós vamos ser julgados, Essa vida de relação na Terra vai passar por um julgamento. E foi uma pessoa boa? O Paulo foi bom? Foi ruim? Se foi uma pessoa boa, está reservado para mim o céu. Se não, muito ruim ou pouco ruim? Pouco. Purgatório nele, Aí nós vamos ficar purgando lá, depois nós vamos tentar achar onde é esse purgatório. Aí eu fui muito ruim. Então, mármore do inferno para o Paulo. É uma visão assim que a gente tem que retocar ela um pouquinho, principalmente quem já leu Céu e Inferno vai encontrar alguns probleminhas dessa. Então, para analisar essa visão meio desfocada hoje, a gente precisa
começar pelos atributos de Deus. Deus é amor infinito, bondade e justiça infinita, perfeito, criador de todos nós, sabe de tudo em todos os tempos e sabe como funciona toda essa engrenagem. Esse pequeno lugar que a gente vive, o sistema solar, é muito pequeno mesmo comparado com tudo que tem por aí. Existem muitos universos até, mais de um. Então, se a gente considerar que Deus existe de fato, então, eu acredito em Deus, né? Então, esses atributos são verdadeiros. Então, a gente já começa a interrogar. Se Ele é tudo aquilo que nós dissemos, saberia da nossa destinação final. Se estaria reservado para nós o céu ou o inferno. Ou não é assim? Se Ele sabe de tudo, em todos os tempos, sabe do que o Paulo é capaz hoje, amanhã e depois. E o que eu fui no ontem. Então, Ele possui a onisciência de tudo, então sabe de tudo. E se Ele já sabia de tudo isso, por que me criar já destinado ao inferno? Se eu sou um encrenqueiro que vou errar bastante, e Ele já sabia. Então eu vou criar o Paulo, ele é encrenqueiro, não vai dar conta. Para onde que eu vou? Então Ele já me criaria destinado eternamente ao sofrimento e à dor, ao inferno, né? Isso estaria em desacordo com sua infinita bondade, justiça e amor. Então, uma visão assim simplista demais. Se for verdade que o mal é necessário para que o justo, que os bons o supere, não seria o mal criado também por Deus? Se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente justo, bom e amoroso, e, portanto, não seria Deus. Então, a gente já tem aquela primeira interrogação. Quem criou o mal? Porque não foi Deus. Se existir uma só vida na terra e no final dela existir a recompensa para os bons e justos, na forma do céu ou paraíso, ao criar espíritos que vão para o céu e espíritos que vão para o inferno, isso seria justo por parte de Deus? Esse emaranhado de questionamentos é só para a gente raciocinar em cima do livro Céu e Inferno, mas olhando sempre para o livro dos Espíritos. Se eu acredito que realmente exista alguma coisa depois dessa vida. Claro que não, e nesse caso não existiria, pois Ele é justiça infinita. Então nós vamos vendo que alguns questionamentos que estão por aí, até no meio de nós, né, espíritas, que já, esse véu já deveria ter sido tirado, já está passando na hora de levantar um pouquinho mais. Assim. No inferno tradicional temos a figura do demônio, diabo, Satã, Beelzebu, o anjo decaído, o guardião eterno do mal, encarregado de punir os pecadores no fogo do inferno. Isso também seria coerente com os atributos divinos? Se o demônio existisse, seria criação de Deus e, portanto, o mal teria sido criado por Deus. Então, é para a gente repensar nesse demônio que algumas pessoas idolatram. A gente nada mais vai ver que não é nada mais do que um espírito equivocado. Se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Ele também não o faria. Isso olhando da angulação de Deus. Porque o demônio, sendo mal, todos os detestariam, excetuado alguns, né, que acham que ele é bom.
E se for verdadeiro que ele era um anjo rebelado, Deus teria falhado ao criar anjos, e com isso não seria perfeito, e sem perfeição também não seria Deus. No céu ou paraíso tradicional existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros da pleiade dos anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso também está de acordo com os atributos de Deus? Se ele tivesse criado anjos de forma diferenciada, teria criado seres diferentes de mim, por exemplo, que não tenho nada a ver com anjo. Estaria cometendo uma enorme injustiça. Eu não sei se comigo ou com o anjo, mas estaria cometendo, porque estaria nos diferenciando. Teria criado seres privilegiados que nada fizeram para merecer receber tal título e incumbência. E teria criado os espíritos de segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. Aí nós teríamos um Deus que faria castas, tipo lá na Índia. Você nasceu numa determinada casta, você está condenado a ser aquilo que aquela casta é, ou superior, ou mediano, ou inferior. Você vai viver de acordo com a casta que você nascer. Algumas considerações rápidas também sobre inferno, limbo e purgatório. Sempre do livro dos Espíritos, o céu e o inferno. O inferno cristão conseguiu, em alguns pontos, superar em exagero o próprio inferno pagão. Como assim? Aí vamos lendo lá. Se estes tinham o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhe os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupa, poderão afastar-se de certo modo, em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados, e vendo-os não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Já pensou se fosse assim? Errou um caldeirão fervente, né? E o pessoal ia ficar só assistindo. Os anjos iam lá de vez em quando, levantava a tampa e via se já estava no ponto. Quanto aos limbos, uma colocação de Kardec. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que não se contém integramente nestas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, mas, porém, praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Nesse caso, não pode estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido. Para a gente diferenciar, né? Não foi esclarecido, não tem culpa. A culpa é daquele que já conhece. Quanto mais sabemos, mais culpa colocamos na nossa consciência. E o purgatório? O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus do que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. 593 anos depois, o pessoal que comandava as coisas, né, na área religiosa, aí resolve dar um refresco para a moçada, porque, bom, apertamos muito. O céu ou o inferno está muito complicado, o pessoal vai fugir. Então vamos criar uma região no meio aí, e dar uma colher de chá para aquele pessoal que errou menos passar por ali.
Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. Cada um colocava a seu bel prazer. A nova revelação estava reservada ao preenchimento dessa lacuna, com a chegada do Espiritismo, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Então, sem acreditar nisso, não tenho o que conversar. Sem acreditar que nós vamos morrer hoje e renascer amanhã, não tenho que... Não existe mais nada. Confrontando-se os atributos divinos com a teoria da unicidade da existência, uma só vida e que após esta data espera o espírito ou a alma o castigo eterno no inferno, ou o repouso eterno no céu ou paraíso, podendo existir uma breve passagem pelo purgatório destinada a purificar aqueles que pecaram pouco. Vemos que isso é incoerente e excludente da existência de Deus. O próprio conceito de céu ou paraíso dessa visão é abstrato, incoerente com os anseios e necessidades do ser humano, pois um paraíso de felicidade eterna, onde nada se tem que fazer, crescer, evoluir ou aprender, além de ficar num estado de felicidade, não é possível e seria um verdadeiro inferno para nós. Se ficássemos tocando a harpinha o tempo todo, eu não sei não, hein? Até o pessoal do coral acho que ia enjoar. Então vamos mudar para uma visão mais próximas de nós, da nossa realidade. Então aí a gente já ouviu falar na evolução do princípio inteligente. E aí, com a evolução desse princípio, né, a criação de a moldagem de um espírito por Deus, né, como as pedras rolando vão se ajeitando, uma vida de relação na Terra, a morte do corpo físico, volta ao plano espiritual, aí necessita de um novo ciclo de aprendizagem na matéria, aí seria um julgamento já diferente, um julgamento em cima do que eu aprendi ou não. Se eu responder sim, se eu responder não, não necessito mais. Então eu continuo a minha evolução no plano espiritual. Da forma como o Bezerra já está fazendo por aí, nos ajudando sem necessitar em reencarnar. E aí nós vamos construir o nosso conhecimento e a felicidade eterna, sempre auxiliando a Deus na sua obra. Eu necessito sim de um novo ciclo, porque não fui muito bom nesse que eu fiz. Então eu tenho que reencarnar. E aí, reencarnando, mais uma vida de relação na Terra. E esse aí seria o ciclo que nós ficamos fazendo. Já estamos espíritos moldados. O princípio inteligente evoluiu, tornou-se um espírito, reencarna e fica até que não necessite aprender mais nada. Aí a coisa muda de figura e, segundo o entendimento de alguns seres, é aí que nós vamos para outros planos. Nós vamos buscar outras moradas na casa de meu pai. Então, o espírito exercita o aprendizado da felicidade no processo de encarnação e reencarnação na matéria. Tem para lhe guiar as leis divinas ou naturais que regem o funcionamento do universo. Conforme transita de acordo com seu livre-arbítrio nas leis naturais, o espírito registra energeticamente em seu perispírito os erros e acertos, sendo que as infrações às leis naturais determinam suas encarnações futuras e mesmo seu estado no plano espiritual. Então, esse trânsito, que é aquele ir e vir, né, e com o livre-arbítrio funcionando a todo momento, nós temos o livre-arbítrio de acertar ou errar, sempre. Se erramos é porque ainda não sabemos o caminho que queremos, ou por conveniência também erramos. Mas registramos tudo em nosso perispírito e
Lá para frente, uma tal de lei de causa e efeito nos coloca no eixo. Faz com que a gente comece a aprender. O espírito tem um inviolável livre-arbítrio, sendo que tudo lhe é permitido fazer, mas cada infração às leis naturais implicarão em necessidade automática de resgate, como parte do processo de aprendizado, de construção do conhecimento e da felicidade verdadeira. Nós jamais seremos felizes quando fazemos o mal para alguém. Experimente fazer e vocês vão ver do que eu estou falando. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nosso próprio espírito. O próprio Mestre Jesus nos disse que não ficará um só centil sem ser pago. Ou seja, temos que responder por todos os nossos erros, por menores que eles sejam. A nossa consciência registrou a nossa ida e vinda. Nós fazemos isso aqui, plantamos muitas coisas, mas esquecemos que estamos plantando em nós mesmos, nas nossas consciências. Ninguém vai nos julgar. Só que ninguém escapa desse julgamento, porque é a nossa própria consciência quem nos julga. E aí já viu. Nós não temos dó de nós. É preciso, às vezes, passar até por uma sessão de desobsessão para que a gente saia de cima de nós mesmos. Porque nós cobramos muito. O único determinismo a que está sujeito o espírito é o da evolução, pois o universo evolui constantemente, mas o ritmo dessa evolução é ditado por nós mesmos. Somos nós que fazemos o nosso caminho rápido ou devagar. Nessa ótica, o espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, com uma centelha divina a impulsionar sua consciência, com livre-arbítrio inviolável, destinado a aprender a ser feliz e a ajudar a Deus na transformação, evolução e mesmo na criação da natureza. Aqueles que aprenderem mais rápido ajudam o mestre a continuar a tarefa. Ou alguém duvida disso, que nós vamos ter que participar dessa tarefa. Aquele que não puser a mão para ajudar a fazer o bolo, não vai ter direito ao seu pedaço lá na frente. Ficar sentado esperando que os outros espíritos são garçons nossos, não é muito sábio. Como existe o livre-arbítrio, muitos podem se transviar pelo caminho, trilhar as vias do mal, do erro e do sofrimento, mas dependendo apenas de si mesmo para resgatar as dívidas contraídas com a lei divina, sem necessidade de castigos, que não o do sofrimento e da dor autoimposto. E com isso galgar novamente a evolução no sentido da perfeição relativa, da felicidade do trabalho ao lado de Deus, do prazer indescritível do conhecimento da verdade. Na verdade, nós só ficamos felizes quando a gente conhece isso que a gente fala de verdade. A gente vai conhecendo como que é um passo mais à frente e aí sim vamos ficando felizes. Essa felicidade de sorrir aqui quando tudo tá bem no plano físico, isso é extremamente transitório e, como os sábios dizem, vai passar. A reencarnação e a vida futura decorrente dessa possibilidade restabelecem nossa compreensão da justiça divina, pois entendemos que os anjos, arcanjos e outros seres evoluídos da criação, assim mesmo como o Mestre Jesus, são espíritos que foram criados exatamente como nós, com os mesmos potenciais, com os mesmos deveres, obrigações e oportunidades, e que evoluíram através dos séculos, recebendo a felicidade de trabalhar na construção do bem, do amor, ao lado de Deus. Ou seja, não tem assim conquista sem trabalho. Quer ser um espírito puro, um espírito bom, começa a trabalhar agora, que quem sabe daqui alguns milhões de anos a gente fique mais parecido com Jesus. Aquele irmão transviado, com o mal dentro de si, mais dia menos dia entenderá que precisa evoluir, crescer e ser feliz. E para estimulá-lo a isso, terá o mecanismo inexorável da dor,
a lhe dizer que está no caminho errado. Então, aquele de nós que insistir, né, como a gente falou no começo, e cultivar isso aqui que não foi criado por Deus, é uma criação nossa, naquele voltar para lá e para cá, que a gente tem hora que a gente fica em dúvida de qual é o lado correto. Eu reencarno e penso que o normal é estar aqui, mas lendo alguns seres aí, eles nos lembram o tempo todo, ó, o normal é do lado de lá. Aí é só a oportunidade que você está tendo, né? E você vai ter que voltar e não vai demorar muito. Dependendo do que você faça, vai ser mais rápido do que você espera. Então, espero que tenha conseguido mostrar um pouquinho do que eu vejo do livro Céu e Inferno, do trabalho de Kardec, do trabalho de seres como Divaldo. E, mais uma vez, como eu disse, agradecer os frequentadores, os trabalhadores dessa casa, principalmente. Muitos somaram conosco. Então, para a gente ser realmente aquele espírito que nós queremos ser, nós temos que dar um pouco mais e somar com os outros que estão à nossa volta. Muito obrigado a todos. Espero que tenha conseguido mostrar um pouquinho desse livro que aniversaria e que a gente esteja junto em outras oportunidades, como a de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos.